E aí, galera, tranquilo? Aqui é Gustavo Ferreira, junto com o Juliano Tagliati, no canal JG Comics. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre um personagem que eu acredito que todos já tenham familiaridade aí, né, o nosso fundo de tela aí também já está dizendo bastante. E aí, Juliano, tranquilidade? Beleza, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Mas assim, hoje o tema não é tão alegre, né? A gente vai falar do Quino, né, que é o criador da Mafalda. Ele morreu no dia 30 de setembro e eu pesquisando sobre ele é de 1932, então ele estava com 88 anos. Ele nasceu 17 de julho, quase assim, no mês que eu nasci, eu achei isso interessante. E ele é de Mendoza, na Argentina. E ele estudou na Escola de Belas Artes em Mendoza, depois ele foi para a Argentina, na Faculdade de Belas Artes. Até quem tiver a oportunidade de conhecer Buenos Aires, conheça o prédio da Faculdade de Belas Artes, que é assim simplesmente maravilhoso. Buenos Aires é a cidade assim, que eu mais gosto, para ser sincero, Gustavo. É uma cidade muito bonita, eu não me canso de ir lá e eu não me canso de... Todas as vezes que... Às vezes as pessoas não entendem, assim, falam assim, vai para lá de novo? Você já viu tudo lá? Eu não vi, cara. Se eu passar uma vida lá, eu não vou ver tudo. São acho que 152 museus, são inúmeros estádios de futebol, são inúmeras bibliotecas, muitos e muitos teatros, muitas praças para prática de esporte. É uma cidade assim maravilhosa mesmo. E assim, a Mafalda você encontra lá, cara. Lá é o seguinte, Gustavo, se você der 10 passos, você tropeça numa banca de revista. Se você der mais 10, você tropeça na outra. E assim, livraria, cara, mas são muitas livrarias, mesmo ainda, né? Assim, muitas pessoas preferindo um livro ler ali para leitura, né, digital. Eu, sinceramente, não gosto muito. Prefiro o livro, sentir o cheiro do livro, né? Pode me chamar de antiquado e tudo, mas eu prefiro. E ele, cara, ele abandonou a Faculdade de Belas Artes em 1949 e ele tinha esse apelido de Quino. E assim, ele, quando pulei uma parte, né, na adolescência, aos 13 anos, acho que ele perdeu o pai, e aos 16 ele perdeu a mãe. Então, na adolescência, ele foi órfão dos pais, e ele tinha esse apelido de Quino, porque desde muito cedo ele tinha um tio também, chamava Joaquim como ele, e para diferenciar lá, quando o pessoal chamava ele de Quino, e o tio dele era desenhista. E ele resolveu entrar nesse mundo do desenho e tal, e largou a faculdade. Só em 5 anos depois ele conseguiu vender o primeiro desenho dele. E 10 anos depois disso, em 1964, ele criou a Mafalda, que foi criada para uma publicidade de eletrodomésticos. Só que também não foi escolhida. Ela não foi escolhida. E ele não engavetou, ele guardou e depois ele relançou. E aí foi um sucesso quando ele relançou em 1964, 2 anos ano que começou a ditadura aqui no Brasil, né, 1964, mas 2 anos depois começou a ditadura na Argentina, em 1966. E ele criou de 64 até 73 as tiras da Mafalda, que opunham muito, e aí o Gustavo também vai falar, a gente vai falar junto ao sistema, ao governo. E quando ele parou de criar a Mafalda, ele disse que a Mafalda já tinha virado um rótulo, um símbolo, e ele não gostava muito desse tipo de coisa, então ele parou por conta disso. Outras pessoas falam que ele parou por conta que ele já não tinha mais ideias. Não sei, acho difícil, acho possível, mas não, acho um pouco difícil ele não ter ideias ainda em 1973, sendo ainda um cara bem jovem, né? Sim. Em 77 ele se mudou para a Itália, não, acho que ele se mudou em 74, eu não sei, eu nem anotei isso. Aí, em 77, a Unicef pediu que ele desenhasse para a campanha mundial dos direitos das crianças e a Mafalda representasse isso. Então, prêmios, é um cara que marcou gerações, a Mafalda marcou gerações, então é interessante a gente falar sobre a Mafalda, falar sobre o Quino. Sim, com certeza.
Eu ia te perguntar, você lembra onde que tem assim, uma imagem da Mafalda lá na Argentina? Ah, obrigado você ter falado isso. É em San Telmo. A Mafalda e tem os outros personagens. Tem mais 2 personagens que ficam juntos. E assim, as pessoas fazem fila para sentar ao lado ali da Mafalda e bater uma foto. E a minha esposa, a Rita, falou, não, a gente tem que ir lá. Uma das primeiras vezes que a gente foi lá, não, a gente tem que ir. Aí nós fomos e realmente é bem legal. Assim, às vezes quando a gente se preocupa, porque parece que as pessoas vão destruir, criança sobe e tal, mas isso é um pouco deles também, apesar de que eu brinquei um dia até com o Gustavo, que quando você vê alguém pendurando a Mafalda é brasileiro. Eu acho que a maioria mas eles também fazem a mesma coisa. Rapaz, eu conhecia a Mafalda quando eu estudava, né? A minha professora, acho que foi de português e geografia, não lembro agora, ela colocou num trabalho uma tirinha da Mafalda. E aí ela começou a falar, né, sobre a Mafalda. Confesso que ela não falou nada sobre o Quino, né? Essas informações que você falou aí, eu estou sabendo assim agora e tal, mas na época eu lembro que ela falou mais da personagem, que era uma personagem que fazia muito a crítica à sociedade. Então, por exemplo, igual o seu pano de fundo aí, né, já diz alguma coisa, né? O meu aqui também, né? O mundo está doente e tal. Então, assim, a personagem Mafalda, acredito eu que quem está assistindo o nosso vídeo provavelmente já viu e já reparou esse tom ácido, né, que ele tinha para tratar desses temas sobre a sociedade. E, cara, eu vou ser sincero, eu gostava muito das tirinhas da Mafalda. Gustavo, assim, a Mafalda eu tenho até aqui, eu ainda não tive coragem de tirar do plástico. Acho que se colocar assim dá para ver todas as tiras da Mafalda. Dá para encontrar, é fácil. Na Argentina, cara, assim, coisas que você encontra com muita facilidade. Coisas sobre o Che, sobre o Maradona, Eva Perón. Meu Deus. Qual é que pode fugir lá do tango argentino? Meu Deus, esqueci. Mas Gustavo, depois se eu lembrar eu falo. E a Mafalda. Então... e assim, é demais, é muita coisa mesmo. E assim, ela fazia várias sátiras, né? Os pais dela sofriam na mão dela, nas tirinhas, porque ela perguntava muito, era uma criança de 8 anos que já tinha uma visão de mundo diferenciada, né? Sim. E até quando há pouco tempo aí fizeram uma charge bem legal com a turma da Mônica, né? Porque o antigo ministro da educação, né, se a gente pode chamar assim de ministro, mas ele relacionou lá a China, né, com a turma da Mônica e tudo, e aí teve uma tirinha a Mafalda abraçando a Mônica e falando, vai passar, não sei, é difícil passar. Não, tomara. Mas assim... então tinha que ser feito isso também, até por respeito ao próprio Quino, né? E as tiras da Mafalda chegaram aqui no Brasil em plena ditadura militar, uma revista, acho que Bolota, ou Palota, poxa, agora me perdoe se eu estou fazendo confusão com o nome, no início dos anos 70, e publicava que ela fazia muito uma referência à sopa, dizendo à mãe que ela não gostava da sopa, mas a sopa era a ditadura militar na Argentina. E, então ela olhava para a sopa, mas a gente tem que engolir isso e tal. Na verdade ele estava falando da ditadura militar que assolou a América do Sul, né? Esses movimentos de extrema direita que não estão tão distantes assim da América do Sul nos tempos atuais também. Então, né, a gente vê isso infelizmente com toda a força. E esse ano de 2020, que já é um ano tão difícil e complicado, ainda nos traz a morte de uma pessoa que lutou muito contra isso aqui, lutou do jeito dele e lutou o bom combate. Então, Quino, todo respeito e admiração, muito obrigado por não ter só passado aqui pelo nosso planeta, mas ter influenciado inúmeras gerações de inúmeros países, como Argentina, Brasil,
Portugal, Espanha, Itália, dentre outros. Muito obrigado mesmo. Fica aqui nosso respeito e nossa admiração e nossa singela homenagem a você. Isso aí.